Então, bora lá. Pessoal, então, a gente na última aula, a gente falou, deixa eu dar uma lembrada aqui, sobre carga elétrica, né? Que a gente falou sobre condutores de eletricidade, a gente falou sobre isolantes, a gente falou o que é uma carga elétrica, né? Vimos que um átomo possui nêutron, próton e elétron, ok? E a gente vai ver hoje os processos de eletrização, tá? Aí vocês vão copiando aí no caderno de vocês o que eu escrevi. Fernanda, tá dando para ler aí? Que parou ali no corpo eletricamente neutro. Isso. É igual a elétrons, é isso? Isso. Parou ali, não foi? Processos de eletrização, tá? Então tá bom, eu não comecei agora. Isso. Desculpa a letra. Seria mais difícil. Ah, sim, porque minha letra é meio feia mesmo. Eu escrevo muito rápido. Ele me conhece já, o que eu escrevo rápido. Dava aula para ele de manhã. Então vamos lá. O que é um processo de eletrização, né? São maneiras de deixar um corpo eletrizado, né? Um corpo normalmente está lá neutro, tranquilo na dele, e você eletriza ele de alguma forma. Existem 3 processos de eletrização: atrito, contato e por indução. São esses que a gente vai ver hoje, né? Então, o que são processos de eletrização? Vou escrever de outra cor, formas de deixar. Tá conseguindo ler aí? Um corpo neutro, inicialmente neutro, eletrizado. Eletrizado. Bom, então vamos ver os tipos de eletrização, as formas de deixar um corpo que era neutro. Lembrando, um corpo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, não é aquele que não tem carga, tá? Então, se aparecer uma questão, o que é um corpo neutro? É um corpo que tem a mesma quantidade de elétrons e prótons, ou seja, mesma quantidade de carga positiva e negativa. Então, o primeiro processo de eletrização é a eletrização por atrito. Eletrização. Eu acho que é o que acontece quando eles trem de grande velocidade, não é? Que acontece quando? Na Europa, não é atrito, né? Entre o trilho lá e o trilho da roda. Isso, aquilo ali é um atrito, não é um processo de eletrização. Acontece ali, mas é um atrito, né? Porque vocês viram no... Meu Deus do céu, tá horrível. Peraí. Eletrização por atrito. Então é o seguinte, aquilo ali acontece um atrito, né? Todo corpo tem um atrito, meu pé com o chão, né? Quando o atrito é menor, tende a escorregar mais. Tipo, seu pé com gelo na neve, por que escorrega? Porque o atrito entre seu pé e o gelo é pouco. Mas aí quando, por exemplo, se você andar no cimento, o atrito ali é muito, porque existe uma junção melhor ali entre o seu pé e o cimento, tá? Agora, a eletrização por atrito é quando, por exemplo, eu esfrego uma coisa na outra e deixa o corpo eletrizado. É a mesma coisa quando você, por exemplo, você passa a régua no cabelo. Já fez aquela experiência de passar a régua no cabelo? Você está atritando a régua com o seu cabelo. Os 2 corpos, o cabelo e a régua, era neutro. Aí, quando você fez isso, um ficou com carga positiva, o outro ficou com carga negativa, certo? Então, aquilo ali gera um atrito. Então, tudo que você atrita um com o outro vai gerar um tipo de eletrização, né? Então, vamos lá. Então, ou seja, 2 corpos estão neutros. Vamos supor aqui o vidro e a lã. Então, aqui um pedaço de vidro e uma lãzinha aqui, tá? São neutros. Eu vou colocar N de neutro. Eu vou colocar aqui vidro e lã. Neutros.
Aí o que eu vou fazer? Eu vou atritar um no outro. Aqui o vidro, a lã aqui, e vou meio que fazer esse movimento de vai e vem aqui, atritando um no outro, certo? Esfregar um no outro. O que vai acontecer depois disso? O que vai acontecer, né? O vidro, ele vai ficar com cargas positivas e a lã vai ficar com cargas negativas. Ah, como que eu sei qual que fica positivo, qual que fica negativo, né? A gente falou na semana passada que quando você tem um processo de eletrização, o que se move? São os elétrons, né? Os elétrons livres do objeto. Lembra, quando tem mais elétrons livres, ele é o melhor condutor elétrico. Quando tem poucos elétrons livres, ele é um isolante elétrico, ok? Aí, nesse caso aqui, quando você atritou um com o outro, um pouco de elétrons de um corpo foi para o outro, tá? Ou seja, nesse caso, os elétrons do vidro passou para a lã, deixando ela negativa, certo? Porque os dois tinham a mesma quantidade de positivo e negativo. Só que quando atritou, um pouco de negativos do vidro passou para a lã, certo? Existe uma escala chamada escala triboelétrica que fala qual corpo que vai perdendo elétron, qual corpo que vai ganhando, qual objeto que vai ganhando, certo? Quanto mais natural é o objeto, mais positivo ele tende a ser normalmente, certo? Por exemplo, o cabelo e a régua, o que tem de ficar positivo? O que é mais natural? É o cabelo. A régua é algo tipo feito de plástico, outras coisas, né? Então, normalmente, o corpo que é mais natural tende a ficar positivo. Isso sempre acontece? Não, mas normalmente é o que acontece, ok? Beleza. Então, eletrização por atrito. Os dois é neutro, esfreguei um no outro, um fica positivo, o outro negativo, ok? Dúvida até aqui? Continuando. Vou ter que pôr o mouse. Um minutinho aqui. Mexer nesse mouse de notebook é ruim. Mais fio. Mais fio. Tá pouco, né? Quero ver a hora que eu vou mandar isso aqui tudo de lá na outra sala. Vamos lá. Eletrização por contato, tá? Eu acho que vai dar tempo de falar só mais desse. Eletrização, que eu vou arrumar o vídeo e mandar para os meninos também. Aí amanhã a gente termina, explico a atividade para vocês também. Eletrização por contato. A eletrização por contato acontece no simples encostar um objeto no outro, não preciso esfregar um no outro. O simples fato de encostar um objeto no outro já faz com que a transferência de elétrons aconteça. Tá? Então, eu nem escrevi aqui, né, no eletrização por atrito, depois a gente pega, tá? Eu resumi o texto. Então, um corpo que é inicialmente neutro, vamos pensar aqui num corpo neutro, um corpo aqui que eu vou chamar de A, N de neutro, tá? E um objetinho aqui, um outro corpo B, eletrizado negativamente. Tanto faz negativo ou positivo, tá? A gente sempre tem que lembrar, o que move são os elétrons, tá? Então, um corpo negativo junto com o neutro. O que eu vou fazer com eles? Eu vou encostar um no outro, certo? Eu vou encostar o corpo A, que é neutro, no corpo B. O que vai acontecer? Como o B tem muitos elétrons, vai passar um pouquinho de elétrons para cá, ó. Vai passar um pouco de carga negativa para cá. E depois disso, o que acontece, né? Depois disso, o corpo A e o corpo B, ambos ficam negativos, ok? Por quê? Eu distribuí um pouco de elétrons do B para o A, tá? Ah, vai ser a mesma quantidade de carga? Depende. Se os corpos forem do mesmo tamanho, sim. Agora, se um for maior, ele vai ter mais do que o outro, tá?
ficou esse silêncio silencioso? Ok? Então, simples encostar um no outro já faz essa transferência de elétrons. E se fosse um neutro e um positivo? O que aconteceria? Se você tiver um neutro, corpo A neutro, e o corpo B positivo, o que acontece, né? Quando você encosta um no outro, cria o contato de um com o outro, o que vai passar de um para o outro? O que vocês acham? O A, ele tem a mesma quantidade de negativo e positivo. E o B, ele tem muito positivo. Vai dar positivo. Vai ficar positivo? Quem que vai passar elétrons para quem? O A para o B ou o B para o A? O A para o B, tá? O A vai passar elétrons para o B. O B está carregado positivamente, tem pouco elétron ali. Pouco elétron para se mover, certo? Porque o próton, que é o positivo, ele não se mexe, tá? Ele está lá no núcleo, grudado nos nêutrons. Ele está lá grudado e ele, assim, tem a mesma quantidade de próton e elétron num átomo. Mas o que acontece? O próton, ele é muito mais pesado do que o elétron. Por isso que o elétron se mexe mais fácil. E ele está lá, tipo assim, pensa num estádio de futebol. O próton está lá no meio do estádio e é gordão, e o elétron é magrinho, está lá na ponta do estádio. Quem que vai sair mais fácil dali? O elétron, né? Então, ele está ali se movendo. Então, só ele que se move, tá? Então, o que vai acontecer? Vai passar elétrons do corpo A para o corpo B, tá? Aí, o que vai acontecer? Bom, esse aqui, o A, era tanto positivo e negativo. Só que aí ele perdeu o negativo, então ele vai ficar positivo. Tá? E o B também, tá? A quantidade que ele passou, sempre fica com a mesma carga. Sempre ficam os dois positivos e os dois negativos, tá? Vai ainda continuar positivo, tá bom? A quantidade de elétrons passados não faz com que o B se torne negativo. É uma quantidade pequena, tá? É só para os dois ficarem com a mesma carga. Mesmo sinal, mesmo sinal. Ok? Dúvida por enquanto? Não. Que hora que acaba a aula? Vocês que estão vindo aí há mais dias. 40 minutos ou 45? É 45? Então acho que dá para falar do último. Porque o último é mais complicado um pouquinho. Deixa eu ver a tarefa. Ué, ela me imprimiu só. Tem? Ela me imprimiu. Ela me imprimiu só a atividade do terceiro, eu pedi de todos. Não tem nada não. Para análise de fenômenos elétricos podemos. Tá. Você pegou o teu? Só para ver o nome, né? O dela lá deu, eu não vi aqui não. Bom, então, aqui. Deixa eu só fazer os desenhozinhos, tá? Tá, joia, vou deixar aí. Eu estou no primeiro e no penúltimo. Tá bom. Só aí, falando um pouco da atividade, vocês receberam a atividade de física? Não? Eu recebi, então vamos ver qual que é esse agora. Recebi uma aqui, ó. É a segunda quinzena. É o processo. Atividade de sala de aula virtual, segunda quinzena. Processos de eletrização. É isso, né, Silvana? Eu vi isso agora, eu devo ter passado despercebido e não arrumei isso. É a segunda. Coloca aí que é segunda, O processos de eletrização é segunda. Então tá bom. Tá? Deixa eu só pausar aqui o áudio, senão os meninos vão ficar 9. Então vamos lá. Vou ler com vocês a atividade da segunda quinzena, que é essa aqui. Achei, física. Primeira questão. Basicamente, o que significa eletrizar um objeto? Essa é a primeira questão da segunda quinzena, tá? Vai estar lá no Forms também. Letra A.
Métodos de um corpo eletrizado ficar neutro. É transferir prótons de um corpo para outro. É colocar um objeto na tomada. Ou são métodos de um corpo neutro ficar eletrizado. Falamos isso hoje, tá? Não respondam, pensem um pouquinho. O que é eletrizar um objeto? Né? Eu escrevi no início aí da aula. 2. O que acontece na eletrização por atrito? Eletrização por atrito, de esfregar um objeto no outro. A. Os corpos inicialmente neutros ficam carregados, um positivo e outro negativamente após o atrito. B. Um corpo inicialmente neutro recebe elétrons de um corpo carregado após o contato. Um corpo inicialmente carregado negativamente recebe elétrons de outro carregado negativamente, assim os dois ficam neutros. Ou letra D, prótons são distribuídos entre os dois corpos nêutrons. Letra D, não é? Vamos lá, prótons pode ser distribuído. O que se transfere nos processos de eletrização? São os elétrons, tá? Não é próton. Né? Então, o próton nunca vai se transferir, nunca vai se mover. O próton está lá só para saber que tem a carga positiva dele, tá? Igual a pilha, ela tem a sua carga positiva e negativa. Mas quando você liga a pilha a um objeto para ele funcionar, vai sair elétrons da pilha ali para fazer o objeto funcionar. Vai sair só carga negativa, tá bom? Então, pensa aí nessa questão. 3. Que eu acabei de falar, né? Para análise de fenômenos elétricos, podemos movimentar apenas nêutrons, prótons, elétrons e prótons ou só elétrons? E 4. O que é um corpo eletricamente neutro? É um corpo que não possui carga, corpo com a mesma quantidade de carga positiva e negativa, corpo sem elétrons ou corpo sem prótons, né? Eu falei no início da aula, muita gente acha que corpo neutro é aquele, coloca como pegadinha, às vezes em prova. Corpo neutro é aquele que não tem carga elétrica? Não, ele tem carga elétrica. Só que a quantidade de próton e elétron é igual, tá? Por isso que ele fica neutro. Mesma quantidade de positivos com negativos. Certo? Vamos ver, né? Eu não posso falar a resposta agora. Então é isso aí, pessoal. Ficou alguma dúvida? Então, eu vou arrumar o vídeo aqui para os meninos do online, tá? Se vocês quiserem, quem estiver aí copiando a resposta, pode ir arrumando, fazendo aí. Eu falei, eu acho que foi com vocês, se vocês precisarem também de ajuda em matemática, tá? Ok. Então eu vou copiar aqui, né, para poder dar as respostas. Ok. Aí amanhã tem aula de novo. Aí eu explico a eletrização por indução, que é a última aí. Tá bom? Tá. É porque ela demanda um pouquinho mais de tempo. Então, até mais. Eu estou falando até mais pro pessoal do vídeo.